Quem já não passou por situações de constrangimento, principalmente quando nós estamos com a nossa família ou com amigos em determinado lugar e de repente aparece um mendigo ou uma criança de rua pedindo algum trocado e a gente geralmente ou dá rapidamente algum valor ou dispensa aquele indigente porque nós pensamos que essas pessoas são marginais ou às vezes mesmo pessoas que nós não sentimos confortável ao ver uma situação de maltrapilho ou até de mau cheiro. E às vezes nós o maltratamos ou não tratamos na devida proporção. Mas e se nós soubéssemos que essas pessoas, ao invés de marginais como nós pensamos, ou indigentes, fossem a manifestação do próprio Criador do Universo? A mensagem de hoje é sobre isso. Deus está no quebrantado. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31 está escrito: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos e assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esse texto é parte de um sermão profético onde Jesus está ensinando os seus discípulos e falando sobre os acontecimentos que virão nos últimos tempos. Ele finaliza com algumas parábolas, e essa é uma das quais ele fala acerca da sua vinda quando vier em glória e se manifestar. Então separará de todas as nações aqueles que um dia realizaram obras bem simples, e essas obras ele relata aqui que foram aquelas que a fome de alguma pessoa, a sede, a enfermidade de alguém, a qual os seus irmãos, ao qual algumas pessoas sentiram compaixão, misericórdia, então foram ao encontro dessas necessidades, daquele que estava necessitado, de uma pessoa moribunda, ou de um indigente, um mendigo, daqueles que nós consideramos os desprezados, daqueles que não estão no convívio da sociedade como pessoas realmente dignas, mas são considerados até mesmo indignos. Mas é a esses que Jesus está dizendo aqui que todos aqueles que manifestaram o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão e atenderam essas necessidades dessas pessoas, a qualquer que fosse a necessidade do enfermo, até mesmo daquele que está preso, que às vezes nós consideramos realmente como um marginal, mas até esses que necessitam de misericórdia e de compaixão, Jesus disse, quando alguém fez isso, quando alguém se dispôs a atender essas necessidades, então ele termina dizendo aos discípulos que quem fez isso fez a ele. Talvez a realização de obras como caridades e de algum exercício de misericórdia e de compaixão seja fácil para muitas pessoas. O que não é o corriqueiro é nós vermos aquele que é considerado por nós o marginalizado, um mendigo, um indigente, uma criança de rua, ou até mesmo aqueles que estão na prisão, aqueles que estão desprezados nos hospitais. Essas pessoas geralmente não são atendidas, geralmente são as últimas a quais nós
realmente poderíamos exercer algum tipo de piedade, algum tipo de misericórdia. Mas são essas pessoas as mais necessitadas e as quais o Senhor nos convida a atender. Porque pela palavra e que nós vemos aqui, Jesus confirma que Ele está nessas pessoas, que Ele se manifesta dessa maneira. Não que essas pessoas sejam, na verdade, aquilo que nós vamos exercer como ajuda necessitado, mas para que nós mesmos possamos ser salvos da nossa ganância, da nossa falta de humanidade. Então essas pessoas existem para que nós mesmos sejamos salvos da nossa ignorância, da nossa ganância e da nossa falta de humanidade. A minha oração de hoje é que Deus continue a nos tocar para que nós não venhamos a cair nessa falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia. As pessoas estão vivendo um período onde a violência aumenta e por conta disso, cada dia que passa, o amor vai se esfriando. E aí nós perdemos o contato com os mais necessitados. Mas que isso sirva para nós como uma lição para que o resgate da nossa humanidade seja valorizada. Por isso a minha oração e o meu clamor que Deus nos desperte, que sejamos realmente sensíveis a não perder o amor e a humanidade que há tão pouco, cada dia que passa, vai diminuindo. Então que Deus possa fazer isso no meu e no seu coração e nunca desprezar essas pessoas que estão necessitadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.